É a austeridade que rima com prosperidade. Não é a ostentação. A ostentação não rima com nada, nem com decadência, embora a ostentação esteja associado à decadência. Porque é em tempos de paz que um exército se prepara para tempos de guerra. E são em tempos de bonança que uma família se prepara para tempos difíceis. Como? Agindo com austeridade. E austeridade é algo bem diferente de mentalidade de escassez, que é um argumento fajuto que colocam para você para justificar a ostentação que essas pessoas praticam. Muito se fala sobre educação financeira e ela é baseada num princípio simples, que é você gastar menos do que você ganha. Você tem que viver com austeridade para conseguir gastar menos do que você ganha. E além disso, você tem que investir essa diferença em ativos geradores de renda passiva, que eles podem ativar o poder dos juros compostos e com o tempo você pode se beneficiar desse empenho, dessa disciplina, desse tipo de virtude que você pratica para você prosperar. É a austeridade que está na base da prosperidade. Uma pessoa prospera quando ela tem austeridade. O mesmo vale para uma família, para uma empresa, para um país e para um império. O Império Romano tinha um exército super bem treinado e disciplinado e eficiente. Era um exército que agia com austeridade e assim eles foram conquistando territórios. Chegou num ponto onde o Império Romano se estabeleceu de tal forma que não tinha mais para onde expandir. Não era viável continuar a expansão para o sul da África, para o norte da Europa, por exemplo. Então, o Império Romano atingiu um ponto onde os imperadores tinham outras coisas para se preocupar e entre essas coisas estavam a ostentação e a opulência. É dessa época que surgiu o Coliseu Romano, para oferecer espetáculo para a população. Então, um sinal de ostentação e também um sinal de decadência de uma sociedade é quando ela começa a promover grandiosos eventos festivos, sejam eles esportivos ou culturais. Quando o Império Romano começou a entrar em lenta decadência, porque não é um processo rápido, é um processo lento também, surgiu aquele slogan baseado no latim, Carpe Diem, aproveite o dia, porque você não sabe o que vem amanhã, então você tem que aproveitar bem o hoje. Isso é um sinônimo de ostentação, de busca pelo prazer desenfreado. A ostentação anda muito próxima também da pornografia. As pessoas que se ligam muito em pornografia, elas não estão prosperando, elas estão tendo um comportamento decadente. Nós podemos observar no nosso tempo pessoas que enriquecem rapidamente, do nada elas formam um patrimônio multimilionário, elas chegam num ponto que elas não têm mais o que falar a respeito de como elas conseguiram enriquecer, então elas começam a se ligar em ostentação, começam a falar de relógios caríssimos, carros luxuosos, casas que parecem um rocambole de vidro, mas ninguém tem coragem para falar como isso é cafona, como isso é decadente. Quem prospera tem austeridade e quem chega lá em cima e quer preservar o seu estado de riqueza vai educar seu filho na austeridade e não na ostentação, porque filhos que crescem na ostentação, eles não estão preparados para lidar com tempos austeros e impositivos que chegam lá na frente. E muitos pseudo-gurus da prosperidade, pretensos gurus da prosperidade, eles captam a atenção do grande público justamente por externar sinais de ostentação. Eles aparecem na frente de jatinhos, dirigindo carros esportivos importados, sentados em suas cadeiras, refestelando-se num gramado de uma casa que parece um castelo. E isso mexe com a vaidade das pessoas, isso mexe com a inveja que as pessoas sentem invariavelmente a respeito de quem vai para frente.
Isso provoca as pessoas do ponto de vista emocional e elas são sequestradas emocionalmente para acompanhar esse tipo de conteúdo que na verdade não leva a lugar nenhum. E quando aparece alguém para confrontar isso, demonstrando um estilo de vida mais simples e austero, logo essa pessoa é acusada de ter uma mentalidade de escassez. Isso é conversa para boi dormir. Existem dois tipos de pessoas que se ligam em ostentação. Os ricos decadentes, que eles não sabem que são decadentes, mas eles são decadentes, e os pobres que nunca vão chegar lá, porque os pobres que se ligam em ostentação nunca vão chegar lá no topo, porque eles precisam se endividar para poder praticar a ostentação. O carro novo que os pobres têm é financiado. A casa grande no condomínio fechado é financiada. Ele está comprometido por 20, 30 anos com dívidas. Então isso vai impedir ele de progredir financeiramente. Aliás, um sinal evidente de decadência para uma nação é quando a maior parte da sociedade está endividada. Quando o padrão de vida das pessoas depende de endividamento, é sinal de que a nação está em declínio. Quando o conjunto da sociedade de um país está praticando a austeridade, significa que o país como um todo está no caminho da prosperidade. Aí fica a pergunta, você pode progredir no meio onde a maioria das pessoas está num comportamento decadente? Sim, porque você não pode mudar a situação de um país, você não pode mudar a sociedade, mas você pode mudar a você mesmo. Você pode se reorganizar, organizar suas ideias e praticar a austeridade, praticar a disciplina, praticar a paciência, porque isso vai te ajudar a sair do rebanho. E você terá que suportar algumas pessoas acusando que você tem a mentalidade de escassez. Mas aprender a ser austero quando os tempos são difíceis é um sacrifício muito maior do que você aprender a austeridade quando os tempos estão na calmaria. Você lembra da pandemia? Como a gente teve que se virar para poder fechar o mês no azul? E muitas pessoas conseguiram fazer isso economizando dinheiro com gasolina e com restaurante, por exemplo, por causa do isolamento. Só que muitas pessoas, depois da pandemia, esqueceram as lições duras que ela deixou e voltaram a ter o comportamento antigo de desperdiçar recursos, porque a austeridade diz muito sobre isso, sobre você consumir o que é necessário. Dessa forma, se você pratica austeridade na sua casa, não se sinta culpado, não caia no conto da sereia de você contrair dívidas para adquirir ativos, por exemplo, porque existem pessoas que ensinam isso. Esse não é um caminho seguro, esse é um caminho arriscado. Não contraia dívidas para ostentar casa, carro, viagens que você sabe que vai custar muito caro lá na frente. De repente você inverte a questão, passa a investir melhor, passa a acumular um patrimônio que vai te dar uma segurança e aí você vai poder, lá na frente, poder curtir um pouco do que a vida tem de melhor e você vai perceber que essas coisas como carros novos e luxuosos, casas grandiosas, elas não fazem falta para você. Você não precisa disso para ser feliz. É legal chegar num ponto onde o seu patrimônio permite que você possa comprar alguns mimos e você sabe que isso não vai fazer falta, você opta por não ter, você continua sendo austero, continua dando esse exemplo para quem vem depois de você. E se você gosta de um carro esporte, gosta de dirigir e não para ficar se exibindo para os outros, não tem problema se você comprar um carro esporte. Se você gosta de uma casa um pouco maior porque você realmente vai receber parentes e amigos, isso não vai faltar para você, não vai te custar noite de sono, não vai te custar anos de trabalho. Então tenha sim a sua casa num plano um pouco maior, mas isso não é para ficar se exibindo para os demais, porque você não vai divulgar isso em redes sociais, você não vai ficar despertando a inveja nos outros, porque você sabe que você não precisa disso. Tenha cuidado com pessoas que, na falta de bons argumentos, se valem da ostentação para poder te impressionar. E então você já sabe, você consegue viver com menos do que você ganha, então você precisa investir sabiamente essa diferença.
E a sugestão que fica aqui nesse canal é para que você possa investir em fundos imobiliários. Eu também recomendo que você considere o investimento em fiagros e ações de empresas que pagam dividendos. Você também pode emprestar dinheiro para o governo, comprando títulos do Tesouro Direto. Você também pode emprestar dinheiro para os bancos, por meio de CDBs, por exemplo, e assim você forma uma carteira que vai te gerar uma sequência de juros e proventos que vai te aumentar a segurança progressivamente. Já falei demais para uma edição do Filosofando. Eu quero agradecer você que me acompanhou até aqui. E no mais, um grande abraço e até a próxima.